Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar sequência à nossa série de vídeos comentando sobre livros e fazendo resenha de livros, né? Saindo um pouco da literatura nacional para ir para a literatura internacional, né? Principalmente aquela que dialoga e que está muito em alta ultimamente com o estilo de distopia. O que é uma distopia? Ao contrário da utopia, que é uma espécie de falseamento da realidade, aquela linha do horizonte onde nunca se alcança e se vai caminhando, existe a verossimilhança. A utopia dá sentido até mesmo pela lógica, porque a lógica não necessariamente ela é a verdade, o real não necessariamente é a lógica. Uma mentira ela pode ter uma lógica, né? Por exemplo, eu falo o rei da França é calvo. Isso tem uma lógica, mas não é uma verdade porque a França não tem mais reis desde a Revolução Francesa, né? E depois passando com Napoleão e tudo mais. Bom, então, ao contrário da utopia, que seria talvez um não lugar, né? Um lugar perfeito, né? Um lugar onde todas as mazelas da natureza humana e a perfeição, o paraíso na Terra existiria, né? O Thomas Morris fala disso. A distopia seria totalmente o contrário. Seria um lugar caótico, ela sempre retratada com uma verossimilhança também de um futuro sempre da escassez, do totalitarismo, das grandes mazelas potencializadas em regimes geralmente sempre arbitrários do futuro, né? E é o que esse autor que eu quero falar hoje, Ray Bradbury faz com o seu livro lançado em 1953, Fahrenheit 451 ou Fahrenheit 451, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse livro, muito famoso, porque ele brinca com a ideia do controle da informação, né? O controle da informação que perpassa no livro dele justamente a queima de livros. Por que ele escreve dessa forma? Ou por que ele pensou nisso também? Não foi por acaso. 1953 apenas tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. E essa prática dos estados totalitários em perseguir intelectuais e também as informações, principalmente o livro, controlando aquilo que deve ser publicado ou não, controlando a mídia, a televisão, não existia televisão, mas o cinema informativo, controlando o rádio, controlando tudo isso que até o Dr. Goebbels, o Goebbels da propaganda da Alemanha nazista fazia, né? E a propaganda de massa, surge essa propaganda, a ideia da sociedade massificada. Eu tenho um vídeo falando sobre a rebelião das massas do Ortega y Gasset, vou deixar na descrição desse vídeo, se vocês querem assistir. Foi feito tanto isso na União Soviética, quanto também na Alemanha nazista. E os nazistas eram conhecidos por queimar livros. Quando o Hitler ascende a chanceler e o presidente Hindenburg falece e o Hitler assume todos os poderes em 1933, ele começou uma empreitada, vamos dizer assim, de varrer da Alemanha, né, e de todos os países ocupados todas as obras consideradas indesejáveis, né? Essas obras, leia-se, obras do Sigmund Freud, obras do Thomas Mann, que tem aquela famosa obra, né, da montanha e tudo mais, obras do próprio Bertolt Brecht, de vários autores, então, até o Eric Maria Remarque, né, do Nada de Novo no Front, teve essa perseguição em relação a ele também. Então as obras indesejáveis eram consideradas aquelas obras de autores judeus, autores comunistas, religiosos, católicos, né, que se opunham ao regime nazista. E a tentativa de reescrever a história. Essa tentativa de reescrever a história, ela é a base de todos os totalitarismos. Quando você tem a base da revolução, a revolução ela, de qualquer ordem, seja a revolução reacionária, ou seja, que às vezes são chamados de contra-revolução, mas eu não uso a palavra contra-revolução. O reacionário é um revolucionário às avessas, e a revolução de esquerda também, geralmente,
elas vêm carregadas nessa tentativa de se anular o anterior e passar a escrever a história se iniciando do ano zero, e a tentativa de se fazer um novo homem. Essa tentativa de se fazer um novo homem é basicamente uma planificação da sociedade. Lembremos que não é só a planificação da economia, mas a planificação da sociedade e a engenharia social. É quando se tenta mudar justamente a própria natureza humana, pensando que ela pode ser programada, que ela pode ser alterada, para se construir um mundo apenas da forma que eles idealizam ou se deseja, né? E isso gerou os grandes massacres e as piores opressões ao longo da história, né? Essa tentativa também, não se enganem, aconteceu no mundo livre também, nos Estados Unidos da década de 50, e eu acredito que esse livro de 1953, ele dialoga um pouco com o que estava acontecendo na América, partindo do macartismo. O senador McCarthy, que era um senador dos Estados Unidos, fez uma grande empreitada querendo proibir tudo aquilo que ele considerava que era comunista. Mas essa paranoia, que era a paranoia da Guerra Fria, que depois vai se acentuar com a questão nuclear também, essa paranoia encontrava comunistas em qualquer lugar. Qualquer discurso um pouco mais humanista já era tido como comunista e perseguido, né? Não que do outro lado da cortina de ferro isso não acontecesse. Na União Soviética, vários intelectuais eram mandados para clínicas psiquiátricas porque o mau uso da psiquiatria e da ciência perversa, foi usado para punir os dissidentes. Então, o médico psiquiatra dava um laudo falando que o sujeito era louco, mas ele era louco com base em moralismos ou com base em atitudes que era antissistema. Então, não necessariamente ele era um louco. Por você discordar do sistema, já era taxado em você uma pecha de louco ou de doente, e eram-te receitados remédios para te doparem e acabarem com a sua capacidade de raciocínio. Isso aconteceu de fato. De certa forma, a gente pode até pensar como que nos dias de hoje também a psiquiatria ela é usada de uma forma perversa também, porque existe uma ideologia dominante que tem interesse em calar todas as vozes dissidentes, né? Bom, então, nos Estados Unidos foi feita essa empreitada. Até o Charlie Chaplin foi perseguido nessa época do macartismo, e ele deixa a América e volta para a Europa. Se eu não me engano, ele até faleceu na Suíça, está enterrado na Suíça, se eu não me engano, porque nessa época o radicalismo estava muito latente, muito forte em ambos os mundos, no mundo da América, mas principalmente muito mais e de uma forma muito mais totalitária do outro lado da cortina de ferro, né, na União Soviética. E a gente sabe como a ciência foi manipulada, como a própria filosofia, como todas as vertentes das humanidades, sendo elas passíveis de mudança, porque aquilo que está escrito você pode mudar, elas foram alteradas para se tentar alterar também a realidade. Mas essa tentativa de alterar a realidade e a própria natureza humana causou as piores barbáries e muito sofrimento, né? Bom, existia na Alemanha, já é uma tradição, os chamados Archotes, os Archotes, né? Que eles marchavam carregando tochas de fogo. Era até hoje uma prática que o exército alemão e as forças policiais fazem nas cerimônias. Eles marcham à noite carregando as tochas, né? Só que, como eu disse, eles queimavam livros. E essa ideia foi a ideia inicial para o Ray Bradbury criar o seu livro Fahrenheit 451. 451 dizem que é a temperatura da temperatura Fahrenheit, né? Não é a temperatura que nós calculamos em Celsius, né? Os graus Fahrenheit é quando o papel queima. Então, quando o papel queima, está na temperatura de 451, né? E num futuro distópico, que não é tão detalhado como futurista, ele é muito mais ligado ao nosso próprio presente, com a verossimilhança de coisas muito mais plausíveis e reais do que a gente imagina. Não é, por exemplo, o 1984 ou
o Admirável Mundo Novo, né? Ou até aqueles desenhos que a gente cresceu assistindo, os Jetsons, que muitas coisas do desenho já são reais, né? É um futuro que é muito parecido com o presente, então o impacto ele é muito maior por a gente poder fazer essa associação e se ver justamente numa situação assim, né? Então, nesse futuro, os bombeiros, ao invés deles apagarem os incêndios, eles provocam os incêndios. As casas, elas são construídas à prova de fogo, todas elas, que é para justamente os bombeiros poderem queimar tudo aquilo que é referente ao conhecimento, principalmente os livros. Os livros estão proibidos nesse futuro. As pessoas não podem pensar por elas mesmas. Elas não podem ter acesso ao conhecimento, porque já são consideradas dissidentes, são presas e o governo manda queimar os livros. Das grandes distopias, como eu citei, no futuro caótico do George Orwell, do 1984, é um futuro do grande irmão, né, do Big Brother, que é um estado policialesco que monitora todo mundo e a todos o tempo inteiro. Os sentimentos estão proibidos, você não pode se apaixonar e o personagem principal começa a gostar de uma menina. Tem o Ingsoc, né, que é aquele partido que toma conta de tudo. Então ele previu basicamente uma sociedade racionalizada em excesso, onde a opressão aconteceria dessa forma. Já para o Aldous Huxley, o futuro caótico tem a ver, de certa forma, com o próprio entretenimento. No Admirável Mundo Novo, as pessoas estão proibidas de relações, né? E elas se procriam em laboratórios. Tem uma série de coisas que vai acontecendo. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo falando sobre esses livros também. Mas, na obra do Ray Bradbury, que foi depois dessas duas obras grandes das distopias, você percebe que tem uma influência de ambos nessa obra, mas o que ele constata, né, constata no futuro, o que ele constata, melhor dizendo, é que a sociedade, igual no Admirável Mundo Novo, ela também está bestializada pelo entretenimento. Só que é um entretenimento muito mais escancarado. E você é obrigado a viver num sistema emburrecido, com a sua cabeça alienada, porque nas cidades futuristas do Fahrenheit, ao mesmo tempo que as bibliotecas são proibidas, elas são repletas de telas, são telões que estão espalhados para a cidade inteira. E toda hora nesses telões são passados reality shows, onde os próprios integrantes que assistem, a própria audiência, pode interagir com esses reality shows. Lembre-se que isso é muito antes de surgir a internet e a própria disseminação da televisão também. Era o início do mundo da televisão, né? Televisão a cores só chega nos anos 60 no Brasil. E estava no início dessa revolução pela televisão, onde ele já percebia que as pessoas assistiam muito mais coisas do que liam, né? E aí, em um certo momento do livro, ele vai contando como que esse futuro chegou nessa situação. As pessoas pararam de ler as obras originais dos autores, os livros, e começaram a assistir às adaptações, assistir peças de teatro ou filmes que retratavam as obras, mas simplificavam muito as obras. E isso foi chegando num ponto que nem mesmo as obras dramatizadas pelo cinema, por exemplo, já foram mais aceitas. Cada vez mais as pessoas tinham menos paciência de ver o tempo de filme, por exemplo, e as grandes histórias como da literatura, Shakespeare, Cervantes, elas foram se perdendo, né? E ao ponto até delas serem erradicadas e os livros proibidos. Então, os dissidentes nesse futuro são aqueles que ainda tentam conservar os livros e ler essas histórias. Num certo momento do livro, ele vai contar justamente que a estratégia dessas pessoas era memorizar tudo o que estava nos livros, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde poderiam ter os seus livros queimados. Então, memorizando, eles poderiam passar pela tradição oral, pelo menos por uma meia dúzia que estava à volta deles, e quem sabe um dia, se os ventos mudassem e o status quo mudasse, o establishment mudasse, eles pudessem reescrever essas grandes histórias da literatura. É um livro muito legal para quem é amante dos livros, como eu, né? Que ama a literatura acima de qualquer coisa, né? Bom,
Então, a história é a história do Montag, o Guy Montag. Guy Montag é um bombeiro, ele trabalha para o governo como bombeiro, ele tem na manga da farda dele o 451, né, que é o 451, e ele então ele é contratado, né, contratado não, sua missão é queimar as bibliotecas, queimar os livros, né? Mas um certo dia, depois de ele ter feito uma operação de incineração, ele está voltando para casa e ele conhece uma jovem que tem aparentemente uns 17 anos, uma menina. E ele acaba se encantando com ela pela presença dela e tudo mais, embora ele seja um homem casado, né? E aí inicia-se uma conversa. Essa menina se chama Clarice. E a Clarice, ela é muito diferente de qualquer outro cidadão desse futuro caótico. Ela divaga sobre as coisas, ela filosofa, ela faz perguntas, e algumas perguntas até incômodas, lembrando até o Sócrates, que relativizava o logos, né? O Sócrates relativizava o logos da polis grega, da Atenas antiga, né? E foi condenado justamente pela própria democracia a tomar cicuta e se matar, né? Todo mundo que relativa e questiona o sistema, essa ideia de democracia é para inglês ver. Se você realmente atentar contra a democracia, o que eles interpretam como democracia, você está ferrado. Você vai sofrer danos e punições, né? Então ele conhece a Clarice e eles começam a conversar. E ela começa a perceber que, embora ele seja um bombeiro destinado a queimar livros, ele também, de certa forma, tem alguma coisa na sua aura que muda, que é diferente dos demais bombeiros ignorantes que só pensam em queimar livros. Ele tem algo de humano, algo daquilo que o humano que nós temos, que nessa sociedade futura se perdeu por conta da opressão, ele ainda conserva um pouco daquilo, embora ele esteja alienado e servindo ao sistema. E ela passa a acreditar que ele é um caso que pode se mudar. Então eles começam a conversar, tem até um diálogo que ela aponta para cima e fala, olha, tem um homem na lua, por exemplo. E ele olha para cima e contempla a lua com ela, porque nesse futuro, até mesmo caminhar a pé, filosofar, olhar as plantas, as flores, sentir um cheiro, tudo isso é proibido, né? Você tem que ser alienado o tempo inteiro e estar entretido com os telões o tempo inteiro. Então ela percebe que ele gosta desses pequenos detalhes da vida. Então ela percebe que ele não é um caso perdido como os demais ignorantes que só pensam em queimar livros, né? Então o bombeiro, encantado com ela, volta à sua vida particular com sua esposa. E chegando em casa, ele percebe que sua esposa está desfalecida e que ela tomou muitos comprimidos. Então ele chama uns médicos, né, uns socorristas que vão lá e conseguem reanimar e reaviver a sua esposa. Não seria talvez uma tentativa de suicídio e uma crítica até a uma sociedade vazia, onde não se tem significações e contemplações da própria vida, como essa menina faz, a Clarice, em ver a natureza, em questionar as coisas, em pensar por si mesmo, leva a uma depressão profunda e a falsa noção de liberdade e de felicidade, né? E aí ele tem uma parte, nessa parte do livro é muito legal, que ele fala assim, nós vivemos num mundo com bilhões de pessoas e de repente estranhos podem entrar na sua casa e tentar salvar a sua mulher, pessoas que você nunca viu na vida, né? Então é para ver como nós somos totalmente dependentes uns dos outros, mas nesse futuro caótico, a socialização está cada vez menor. E olha que é um livro que o coronavírus só foi acontecer em 2019, o Covid-19. Né? Embora já tivesse tido outras pandemias, gripe espanhola, outras coisas, ele previu justamente a individualização da sociedade ao máximo, ao expoente máximo. A atomização do indivíduo de uma forma tão radical que as pessoas não conversavam mais, não socializavam mais, né? E a menina Clarice, ela fala para ele, num certo momento do livro, que ela fala assim, eles me têm como uma antissocial, mas não é que eu seja antissocial, é que eu não quero socializar para falar coisas fúteis, coisas rasas. Ela quer socializar para
pensar em conjunto, para uma troca de ideias, o verdadeiro brainstorm, vamos dizer assim, né? A verdadeira tertúlia, que nem antigamente tinha as tertúlias nos bares que os intelectuais faziam e tal, e numa sociedade futurística caótica dessa, essas coisas já não existiam mais, né? Então, ele conversando com sua mulher, ele pergunta: você se lembra do que aconteceu ontem, no dia seguinte? E ela fala: não. E ele, nós demos uma festa, estou com ressaca, parece que eu tive uma ressaca. Aí ele fala: você tomou todos os comprimidos. Aí ela fala: mas eu não tomei de uma forma intencional. E aí ele fala: talvez você estava tão entretido com a televisão, com a tela, que você foi tomando e esquecendo que tinha tomado, e foi tomando, tomando, ao ponto de tomar todos e passar mal. E aí, logo que ela recupera o juízo, recupera a sua consciência, ela já vem falando para ele: ah, bom, deixa isso para lá. Olha, a gente poderia comprar uma quarta tela para nossa casa. Ele já começa a imaginar que cada quarto, cada cômodo da casa tinha uma tela. E isso foi sempre assim, né? Hoje você vê casas com cada quarto com uma televisão, né? E ele fala assim: essa quarta tela vai me deixar ser uma agente da história de uma novela, uma espécie de novela, um programa que tinha lá, e eu vou poder interagir e contribuir para aqueles que elaboram os roteiros do programa. Então, aqueles programas vazios, alienados, igual da mídia tradicional, programa de auditório, aquelas coisas fúteis e vazias que para uma sociedade que só conhece o trabalho, só conhece a sua vida dura, de uma rotina pesada, vai ficar se alienando com programas como Big Brother e outros reality shows vazios, que mais contribuem para bestialização do que realmente para uma consciência de fato, né? Não que eu não goste do entretenimento, eu gosto dos livros, mas além dos livros serem um entretenimento para mim também, eu gosto do entretenimento inteligente, de um filme que conte uma história inteligente, que faça a gente pensar, que a gente aprenda sobre história, que a gente conheça o nosso passado. É esse tipo de entretenimento que eu valorizo. E não até mesmo se for para ser um besterol, eu gosto de besterol às vezes, eu prefiro um humor inteligente, um besterol inteligente, não essas coisas do politicamente correto que vai colocando sempre pormenores. E aí eu chamo a atenção porque esse livro ele também tem um momento que vai falar que as obras, né, quando ele conta até onde a humanidade chegou nessa situação, eles chegou um momento que era proibido escrever certas coisas, publicar certas coisas, para não ofender certas pessoas. Mas a radicalização chegou, certos grupos, né? A radicalização chegou a tal ponto que o controle daquilo que era falado ou não chegou num ponto que censurou a tudo. Então não se podia escrever mais nada, porque cada vez mais ia se radicalizando cada vez mais. Então a censura e a sociedade do cancelamento, que é a sociedade que a gente vive hoje, ela é a base desse totalitarismo. O germe do totalitarismo ele começa com uma moralidade em excesso que quer proibir aquilo que se publica, aquilo que se escreve, aquilo que se faz, mas se eles tiverem tecnologias para inclusive proibir o que o sujeito pensa, até o pensamento do sujeito, com certeza eles manipulariam até aquilo que você pensa. Né? No Minority Report, que é aquele filme de ficção, as pessoas são presas por pensar num crime e tentando prevenir o crime, eles prendem a pessoa que pensou naquilo sem ter cometido aquilo. Mas claro que a prevenção é importante, mas você tem que punir a pessoa pelos seus atos, não pelo que ela pensa. E essa discussão da liberdade de expressão ela está muito em alta, porque se fala cada vez mais em regularizar, regular, não é regularizar, regular as mídias sociais, regular a internet, e cada vez mais existem projetos de cercear também a liberdade de expressão. É claro que a liberdade de expressão, quando ela defende abertamente crimes, aquilo que é ilegal, com uma defesa daquilo, não como uma opinião ou como uma teatralização por meio de uma arte, de uma ficção, de uma metáfora também, né? É muito importante deixar bem claro isso, ela tem que ser revista com certeza. Acontece que hoje
se punem pessoas por crimes que não existem, né? E não é nem os seus atos, são opiniões vazias, às vezes até numa conversa em particular, que é aquilo que eu falo. Se tivesse uma tecnologia para punir o que a pessoa pensa, mais da metade do planeta estaria encarcerado pelos absurdos que vêm na nossa cabeça e que pensamos mesmo, né? Então isso é muito perigoso e é o que acontece nessa sociedade do futuro, que é meio que começou dessa forma, começou impedindo com que pessoas pudessem ser livres intelectualmente, ao ponto de chegar num futuro caótico onde tudo aquilo que lembra a qualquer coisa intelectual e principalmente os livros são proibidos, passíveis de serem incinerados, né? Então a Clarice sempre fala de um tio dela, né? Que o tio dela é aquele que ensinou para ela os ensinamentos da importância dos livros e tudo mais, né? Mas no primeiro momento ela não fala pro bombeiro isso porque é ilegal, é contra a lei, né? Ela menciona que o tio dela inclusive foi preso por caminhar a pé, por andar a pé, né? E numa sociedade onde é proibido você pensar, né? Não é só os livros que são proibidos, é o fato de você pensar por si só, né? Ela tem um momento do livro que ela fala da escola, que ele pergunta para ela, mas você não deveria estar na escola? E ela fala, na escola eles passam o ensinamento disso, daquilo, mas nunca ensinando a gente a pensar. Simplesmente reproduzem e nós temos que reproduzir. Eu lembrei muito da academia, né? A academia que não quer que você pense por você mesmo. Você tem que ficar sempre citando e nunca você tem algo que é autoral de fato. Eles falam tanto do trabalho autoral, mas não é um trabalho autoral. O trabalho autoral é aquele que você faz como se fosse uma espécie de ensaio, talvez, né? Escrevendo, chegando às conclusões. Pode ter uma situação ou outra, não tem problema. Mas não que seja a base de tudo e a citação, né? E que você, quando pensa por você mesmo, você é punido ao invés de ser valorizado pela academia, né? Bom, e aí então ela vai falando que os jovens eles veem a alegria na violência e no assassinato, né? Aquele futuro é repleto de rachas, jovens tirando rachas com os carros, maltratando uns aos outros, se golpeando, maltratando os animais. E aí eu me lembrei daquela velha máxima, né? Onde não tem cultura, a violência impera e a graça é vista pela violência. Se você não vê graça nas coisas culturais, você vê graça na violência, né? Na violência gratuita, né? E aí, então, como é um futuro sem literatura, um futuro sem livros, né? Todas essas coisas se tornam a diversão das pessoas, é a razão de ser das pessoas. As famílias não existem mais. A sua família é aquela pessoa que te fala através da televisão. Eu estou lembrando dos influenciadores dos dias de hoje, né? Quantas pessoas solitárias por aí que não visitam a mãe, não visitam o pai, tem o abandono dos filhos, mas passa mais tempo com os influenciadores na internet, como se eles fossem da própria família deles, do que realmente a família de laço deles de verdade, ou amigos, não precisa ser família de sangue, mas ou amigos, enfim, passa mais tempo isolado nos seus apartamentos, nas cidades verticalizadas, né, onde um mora em cima do outro, né, e nem se cumprimenta, nem dá um bom dia quando entra no mesmo elevador, né. É muito curioso, porque ele escreve em 1953 e é muito atual tudo isso que ele fala no livro, né. Bom, o Montag, já vou dando spoiler aqui, em certo momento ele começa a se perguntar por que eu queimo livros, né? E aí ele começa a ter interesse em ler um livro. Ele nunca leu um livro na vida, ele queima os livros, mas nunca leu um livro. E aí ele tem interesse em ler um livro para saber como é que é. E aí, violando a lei, infringindo a lei, ele sendo o representante da lei, né, um bombeiro, ele ele pega um livro para ele ler. Só que ele tem uma dificuldade enorme de leitura e de interpretação. E a Clarice vai ajudando ele, porque ela percebe que, como eu disse, ele sempre teve esse diferencial de ser um pouco mais humano, né? E aí ele começa a ler e ele começa a perceber o valor de tudo aquilo. Então, ao invés de ele queimar os livros, ele começa a tentar salvar alguns livros. Teve uma adaptação para o cinema, o livro do Fahrenheit 451, e aí
tem uma cena que ele esconde um livro na farda, e tem uma cena que ele esconde um livro numa torradeira, né? Quando você põe a torrada, aí quando tá pronta a torrada, ela sobe, né? Aí ele esconde os livros na torradeira, né? E é curioso que nas cenas mais visuais do filme, assim, tem uma cena que tem uma televisão com um fundo falso. Aí eles tiram a tela e atrás da tela tá cheio de livros, assim, né? Eu na minha sala tenho a televisão numa estante que tem livros. Eu tenho acabo dialogando com as duas coisas, né? Também, você não precisa ser um chato, né? Não vou ver nada, não vou ver nenhuma televisão, não. Mas é simplesmente o legal da nossa época e da informação que a internet hoje, sendo mais livre, eu não sei até quando será, ela nos proporciona é a gente poder eleger, a gente poder escolher aquilo que a gente vai ver, a visão da notícia que a gente vai ter. Enfim, eu conheço amigos meus que nunca pisaram numa faculdade e tem um conhecimento infinitamente maior que muito professor na academia que eu conheci simplesmente por conta da internet. Um amigo meu que mora no interior de uma cidade satélite de Brasília, onde não tem nenhuma livraria na cidade dele, sendo ele uma pessoa que mora no interior, ele é um homem letrado, por quê? Porque ele conseguiu se informar pela internet. Ele aprendeu inglês e até consegue arranhar muito bem no francês só pelas coisas pela internet. Então a internet ela proporciona isso para as pessoas. É uma libertação. Você voltar àquela informação centralizada onde tem uma elite, um corpo eleito, dirigente que vai selecionar aquilo que vai ser mostrado ou não, é você fazer um retrocesso, é um emburrecimento. A internet ela é regulada em países como Cuba, por exemplo, como na China, por exemplo. O governo escolhe o que as pessoas vão ver, né? Na Coreia do Norte, então, nem se fale, né? Então eu acho que isso é um perigo, né? Eu sou a favor da liberdade e da multiplicidade e da autonomia que a pessoa, como espectador ou especnautra ou até navegante, ela possa escolher o caminho ao qual ela quer seguir, né? E o conhecimento, já fazendo uma analogia ao mito da Grécia Antiga, o mito grego, o conhecimento é um labirinto. E é um labirinto onde você vai se perde nele. Não tem, você tentar ordenar, claro que um programa de faculdade pode ter um programa daquilo que vai ser estudado e tal, e um direcionamento. É importante que tenha também um direcionamento. Mas você se preocupar só com o ordenamento e perder a espontaneidade, a riqueza está na espontaneidade do conhecimento, na horizontalidade do conhecimento, e não numa centralidade que vai te passar o conhecimento já moldado e modelado para aquilo que você deve ou não ler ou acreditar até, né? E você acaba reproduzindo cópias da cópia daquilo que é permitido apenas. Por isso que a internet hoje, a informação descentralizada e distribuída, ela também é uma pedra no sapato para aquelas instituições que sempre detiveram o poder, sempre tiveram o poder e sempre puderam ser a voz da razão, porque eram elas as únicas que passavam a mensagem. Nós éramos receptores apenas. Hoje nós somos receptores e produtores de conteúdo também. Eu estou produzindo conteúdo aqui, né? Até quando isso vai ser permitido, a gente não sabe, né? Bom, então é um filme, é um livro muito legal. O filme também é legal, mas eu recomendo o livro, né? Para aqueles amantes do conhecimento e para ver a importância dos livros. Eu não vou dar spoiler do final do livro, né? Eu recomendo que vocês leiam, mas é primordial para a gente saber que, da mesma forma que os livros ardem pelo fogo físico, e essa simbologia do fogo ela é muito importante, né? A simbologia de purificação, né? O fogo sempre teve essa simbologia de purificação, até na obra do Aloysio Azevedo, né? Do cortiço que pega fogo, tem essa ideia de purificação, né? Uma ideia até preconceituosa que ele tinha às pessoas do cortiço e tal. Pelo menos é uma interpretação que eu faço, a ideia do fogo como elemento purificador. Então o fogo queimando os livros é para você eliminar aquilo que é indesejável na população, né? Porque a população assim pensa por ela mesma e isso é um perigo para o poder estabelecido, né? Então é isso, né? Se antigamente ele falava das telas em cada cômodo de uma casa, hoje nós temos telas no celular, né? Estamos rodeados de telas e aquela tela do celular que a gente passa o dia inteiro olhando e, enfim,
às vezes num almoço em família, numa reunião em família, depois que de 5 minutos de conversa tá todo mundo no celular, no seu mundinho individualista ali, preso ao seu mundinho particular ali, né? As relações sociais elas se alteraram, com certeza, mas também, ao mesmo tempo que deve ter essa multiplicidade de fontes e de linhas do conhecimento, nós também emburrecemos mais. Hoje a gente não tem paciência de ver um filme de 2 horas, por exemplo, a gente avança, o WhatsApp tem o áudio onde você pode avançar o áudio porque você não tem paciência nem de ouvir a voz da pessoa num áudio de 1 minuto, você tem o recurso de avançar. As pessoas estão cada vez mais, tem menos tempo também, o nosso tempo cada vez mais é tomado e cada vez mais a gente não contempla nem as obras de arte, nem você pega um filme dos anos 40, dos anos 50 de Hollywood, né? O Vento Levou, Ben-Hur, esses filmes do Charlton Heston, esses filmes mais antigos, até o Doutor Zhivago, que eu gosto muito, né, com o Omar Sharif e a Geraldine Chaplin, né? Se você pega um filme desse, ninguém entende. A linguagem é de uma forma tão diferente que as pessoas não têm paciência. Um filme de 3, 4 horas. É como você ler um livro. Esses filmes antigos era como se você estivesse lendo um livro. Tem o recurso da imagem, mas os diálogos são riquíssimos. E a gente perdeu até isso. Hoje a gente assiste vídeos de 1 minuto, 2 minutos. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui já deve estar passando dos 20 minutos. Eu duvido que vai ter gente que vai assistir até o final. Só aqueles que realmente precisam saber da resenha, porventura por algum trabalho, né? Uma minoria vai fazer isso. Porque as pessoas realmente hoje perderam justamente a capacidade de contemplar uma obra, né? E a literatura então nem se fala. Poucos são aqueles que conseguem ler um livro do começo até o fim, né? E nós moramos num país, o Brasil, onde a leitura, embora ela tenha crescido de certa forma, tem mais leitores hoje, ainda bem, né? E um mercado editorial mais plural hoje, mais diversificado, hoje que não tinha, por exemplo, quando eu era criança, mas mesmo assim as pessoas leem muito pouco ainda, né? E é bom que leiam e que aprendam a ler também textos complexos que levam à reflexão e não só as coisas simples. Eu gosto de coisas simples também, gosto de quadrinhos, gosto de ler coisas mais bobagem, de super-herói, eu gosto disso também. Mas é importante a gente sempre tentar exercitar a memória, a leitura, com os textos um pouco mais complexos também, saindo da nossa zona de conforto. E é bom para as pessoas que gostam de fazer isso, como a gente aqui, né? As pessoas que gostam de fazer isso, aproveitem o máximo agora, talvez se possível até decore como aquelas pessoas no futuro distópico que decoravam Shakespeare porque as obras eram proibidas. É bom que elas aprendam e tenham uma boa memória e lembrem tudo aquilo que elas estão lendo, enquanto a gente ainda tem essa liberdade e não venha um governo totalitário que começa querendo regulamentar e regular as redes sociais e, se possível, um dia até mesmo queimar todo o conhecimento.